Brasília, ao vivo agora, o presidente Lula se reuniu na noite de ontem com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir, é claro, a possível reeleição do parlamentar. Bruno Pinheiro de volta com a gente aqui no Jornal da Manhã. Você tem detalhes, Bruno, do que foi discutido nessa importante reunião? Importante reunião mesmo, viu, Adriana? Uma reunião que durou aproximadamente 2h30. Na verdade, um jantar na residência oficial de Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado Federal e é candidato à reeleição. O início da reunião, justamente a discussão sobre essa reunião que vai acontecer hoje às 9 da manhã aqui no Palácio do Planalto com os governadores, mas não se limitou somente a isso. A discussão de que Lula foi justamente até Rodrigo Pacheco reafirmar o compromisso de ajudá-lo nessa reeleição à frente da mesa diretora do Senado Federal. Essa declaração aconteceu realmente oficial ontem, então, o apoio de Lula e todos os seus aliados na tentativa de ajudar a reeleição de Rodrigo Pacheco, que está enfrentando dificuldade. Essa reunião aconteceu justamente há uma semana da eleição que vai acontecer. O senador vai tentar chegar em 41 votos. Com isso, ele consegue a vitória. Além de Rodrigo Pacheco, Rogério Marinho, ex-ministro do Desenvolvimento Regional e senador eleito, e também Eduardo Girão. Uma apuração da Jovem Pan News de ontem à noite, uma reunião que aconteceu antes do encontro de Lula com o Rodrigo Pacheco, é o seguinte, que se até o final de semana Rodrigo Pacheco não conseguir uma virada, reverter o jogo, alcançar novos votos, haverá então uma substituição. E o nome que irá substituir Rodrigo Pacheco, se de fato isso acontecer, do senador Alcolumbre. Ele seria o substituto. O ex-presidente do Senado, já foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça e agora então seria o substituto de Rodrigo Pacheco, já que enfrenta dificuldade. E com isso abre um espaço e Valdemar da Costa Neto já estaria de olho então para conversar com os nomes que iriam apoiar Rodrigo Pacheco. Era a chance de fortalecer Rogério Marinho nessa eleição da mesa diretora no Senado Federal. Então, diante disso, diversas reuniões aconteceram ontem à noite, hoje esse encontro com os governadores e na sequência uma nova reunião e até o final de semana é a expectativa do número de votos que Rodrigo Pacheco vai conseguir. Se não reverter, a expectativa de que aconteça essa alteração, seja substituído e Alcolumbre seja então o novo nome, o candidato, que na verdade é um sonho antigo de Alcolumbre retornar à mesa diretora e ser o líder, na verdade, ali do Congresso Nacional. A gente vai acompanhar o que deve acontecer durante esse final de semana que antecede as eleições no Senado Federal. Claro. Ok, Bruno Fernando Capês, o quanto o apoio de Lula facilita a reeleição de Pacheco e o quanto Pacheco reeleito facilita a aprovação de pautas de Lula no Senado, é claro. E também te pergunto, é justo isso e também, de alguma forma, esse tipo de acerto, de acordos inevitáveis? Bom, Adriana, isso é normal, isso faz parte do dia a dia do parlamento, o acordo, o entendimento, a união de forças. O Rodrigo Pacheco é um dos políticos da nova geração mais bem-sucedidos da história do parlamento. Ele vira deputado federal, vira presidente da Comissão de Constituição e Justiça, em seguida senador e presidente do Senado. Não há dúvida de que se trata de um político extremamente habilidoso e muito preparado juridicamente. A questão é que essa eleição da presidência do Senado vai definir como será, eu diria o seguinte, a paz de espírito do governo Lula durante o exercício da sua presidência. O Rodrigo Pacheco ele tem um espírito mais conciliador, é um jurista, tem um entendimento bastante equilibrado e não fará claramente uma atuação de franca oposição, seja ao governo, seja também de enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal. A vinda do Rogério Marinho significará, evidentemente, uma postura de maior confronto, de maior acirramento. São necessários 41 votos. O fato do presidente Lula ter ido manifestar o apoio demonstra que haja uma certa dificuldade nesta candidatura. Agora, vamos aguardar. Se trata, repito,
de um político extremamente inteligente, preparado e habilidoso. Vamos aguardar para ver como será o resultado desta eleição. Vamos aguardar e falta pouco, não é, Diogo Schelp? 1º de fevereiro está aí, a eleição de Pacheco ao Senado seria uma mão na roda para o governo Lula. Existe também Marinho e, como o Bruno Pinheiro falou, o sonho distante de Alcolumbre? Exatamente. O grande desafio de Lula nesse novo mandato, nesse 3º mandato não consecutivo, é justamente a questão da governabilidade. Sempre foi um tema importantíssimo na República Brasileira, mas atualmente as circunstâncias realmente, em termos de bancadas, não são tão favoráveis ao petista. Ele tem aí a possibilidade de ter uma oposição mais forte, porque o PL, por exemplo, e outros partidos, como o PP, republicanos, que se propõem a fazer oposição, tiveram uma grande votação nas últimas eleições para o parlamento. Esse encontro do Lula com o Rodrigo Pacheco, além da manifestação de apoio, obviamente, é também uma forma de começar, e colocar mais, digamos, força na negociação do PT na distribuição de cargos da mesa diretora. Então, por exemplo, há a possibilidade de que o PT pleiteie a vice-presidência do Senado, ainda que outros partidos, obviamente, também queiram colocar um dos seus parlamentares nessa posição. Então, a presença de Lula, a conversa de Lula com Pacheco, tem também esse objetivo, fortalecer o PT na distribuição de cargos da mesa diretora. Mas Pacheco precisará fazer uma distribuição, uma negociação para esses cargos, usando como base a questão da proporcionalidade dos partidos. Se não fizer isso, ele aí sim poderá perder apoio para sua reeleição.